Amém. Estou com uma expectativa muito boa no meu coração para a palavra que o Senhor vai falar conosco e principalmente o efeito desta palavra na tua e na minha vida. Todos os anos, eu queria que você entendesse isso aqui. Deus usa a vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Bispo, quem é o nosso apóstolo? O nosso apóstolo Miguel Ângelo é um homem que tem sido extremamente usado por Deus nas nossas vidas. O nosso ministério é um ministério pró-reforma. O que significa isso? Nosso ministério acredita numa última reforma protestante. Você sabe que Martinho Lutero protestou com as suas 95 teses, e ali através de Lutero ressurge a igreja genuína, a igreja cristã protestante. Porque o catolicismo o cristão católico, o catolicismo havia tomado conta de tudo e havia distorcido os princípios da igreja. E começaram então a criar imagens para adoração, começaram a cobrar indulgências para que as pessoas tivessem acesso a Deus, para que se alguém quisesse ter salvação, precisaria pagar para que de alguma forma a sua alma saísse do purgatório e fosse para o céu. E você vê que esta decadência se tornou algo tão absurdo desde aquela época, como idolatria, com muitos artifícios sendo vendidos, e toda aquela coisa terrível. Então Deus levanta Lutero protesta contra tudo aquilo, se insurge contra o Papa, e a partir dali nasce ou renasce a igreja cristã protestante. Pois bem, nos dias de hoje, o que nós temos visto dentro agora desta igreja protestante é o mesmo que estava dentro do catolicismo. Hoje a gente vê o pagamento de indulgências dentro da igreja evangélica. Você vê o dinheiro se tornou o bem mais valioso e mais importante dentro das igrejas, mais do que as pessoas. Hoje, para alguém ter acesso a uma bênção, como era na igreja católica, é a troco de pagar alguma coisa, pagar um voto, pagar um dinheiro no envelope, pagar uma fogueira, pagar um tributo, pagar qualquer coisa. E a gente percebe que Deus não está em nada disso. Deus não está em nada disso. E Deus levantou o nosso ministério para esta última reforma protestante, para, através da palavra do Senhor e pela palavra do Senhor, instruir o povo de Deus a viver nas verdades. O nosso manual de vida não é um livro de autoajuda, não é um pensamento humano, é a Bíblia. E todos os anos Deus tem trazido, por intermédio do nosso apóstolo, uma palavra profética da Bíblia. Ou seja, ele, depois de orar, busca Deus em oração, direção. Como ele disse, às vezes dias e meses angustiantes, pedindo direção a Deus. E Deus sempre tem trazido uma palavra que norteia, uma bússola, um norte para as nossas vidas durante todos esses anos. Eu estou na missão apostólica da graça de Deus no nosso ministério há pelo menos 27 anos. Vou dizer uma coisa para vocês, em 27 anos, no mesmo ministério, eu nunca vi um ano em que a palavra profética não se cumpriu. As pessoas às vezes pensam assim: quantos ministérios o irmão já passou? Em quantas igrejas o irmão já passou? Sabe que para uma pessoa estar, entenda pelo Espírito que eu vou dizer, por favor, numa empresa há 27 anos, é porque a empresa é muito boa. É porque a gente sabe que o lugar é sério. Porque a gente sabe que Deus está ali. E eu quero lhe dizer isso.
A palavra profética deste ano vai se cumprir na sua vida, amado. Esta palavra vai se cumprir. Há restauração preparada para você. Sabe, o sentimento que o Espírito imprimiu em mim é como se nós não percebêssemos que algumas coisas se deterioraram com o tempo. E hoje foi muito interessante quando eu vinha para cá de manhã. Habitualmente eu saio muito mais cedo para ir para Santos, e nós saímos um pouco mais tarde de casa, por conta de estarmos aqui pertinho. E a minha esposa viu um carro ao nosso lado. Ela disse: bem, o que aconteceu com este carro? Eu disse: isso é efeito do tempo. Provavelmente foi um carro que ficou na rua, num depósito da polícia, em algum lugar durante muitos anos, e a pintura está toda opaca, ela se queimou, se deteriorou com o sol e com a chuva. E eu fiquei pensando nisso enquanto dirigia, e quando cheguei aqui, agora há pouco no escritório, no gabinete, eu pensava também nisso. Às vezes com as coisas que nós vivemos, algumas coisas se deterioraram, e às vezes nós não nos damos conta disso. Às vezes você não percebe. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus vai começar um trabalho de restauração minucioso na sua vida. Porque toda grande obra chega um momento que precisa de uma restauração. Algumas grandes capelas no mundo, algumas grandes obras no mundo, às vezes precisam passar por um período de restauração para que continuem sendo valiosas. Você é uma obra valiosa do Senhor. E Deus vai fazer uma obra minuciosa este ano de restauração na sua vida. Não tenha medo, não. Tenha medo. Durante todo este ano, Deus vai estar, restaurando coisas nas nossas vidas, porque nós somos uma obra-prima do Senhor. Então, o tema desta manhã, o tempo da restauração de tudo que o Senhor valoriza. Em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 47, diz assim: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, inútil, sem sentido, sem razão, sem motivo. Antes, é a vossa vida. E por esta mesma palavra, prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Pai, eu creio que a tua palavra não é vã. Eu creio que a palavra profética para as nossas vidas não é vã. E eu creio também que esta palavra vai prolongar os nossos dias na terra e nos levará a possuir esta terra prometida, esta vida prometida pelo Senhor a cada um de nós. Me dá sabedoria, entendimento e discernimento espiritual para ser porta-voz da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, Leozinho? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha família espiritual, presencial e online, você que nesta hora participa conosco através da internet. Em todos esses anos, como eu falava há pouco, a palavra de Deus tem sido um norte. A palavra do Senhor tem sido uma bússola para as nossas vidas. A cada ano, nós iniciamos, no nosso ministério tem sido assim, com uma expectativa do que Deus falará aos nossos corações. O meu filho me perguntava durante esses dias: pai, qual é a palavra profética? Eu falava: eu não sei, meu filho. E às vezes a minha esposa falava: bem, o que você acha que Deus vai nos falar? E eu falava: meu bem, o que vem do trono de Deus eu ainda não sei. O que eu sei é o que eu tenho falado. E na quinta-feira, durante a tarde, eu liguei para o apóstolo para conversar com ele, desejar um feliz ano novo. Enquanto nós conversávamos, quando eu desliguei o telefone, foi uma bateção na porta do meu quarto. E aí, qual que é a palavra? Eu disse: mas eu também não sabia.
E à noite, quando eu recebi essa palavra, parece que no meu espírito eu já sabia. A sensação de alívio, a sensação de paz foi muito grande no meu coração. Por quê? Porque eu sei que Deus não promete nada que Ele não é capaz de cumprir. Deus não fala nada que Ele não queira realizar. Deus não nos deixa saber algo que Ele já não tenha feito por nós. Então, quando esta palavra ela chega à minha e à sua vida, significa que no mundo espiritual, o ano de 2021 foi selado pelo selo de Deus, foi selado pela mão de Deus, pela destra, pela autoridade de Deus, como o ano da restauração de tudo que o Senhor valoriza. Então cabe a nós agora entendermos isso, entendermos esta restauração. Dois aspectos importantes para nós entendermos este ano inteiro, sobre restauração e o que Deus valoriza, sobre restauração e o que Deus valoriza ao ponto de restaurar. E eu pensava nesta palavra de uma forma talvez muito carinhosa e muito importante de você entender. Porque quando se fala tudo que o Senhor valoriza, é algo de valor. Diga, eu tenho valor para Deus. Então, se você tem valor, Deus vai fazer esta obra de restauração na sua vida, na sua casa, na sua família, porque Deus valoriza a família, na sua saúde, porque Deus valoriza o seu povo com saúde, nos seus relacionamentos, porque Deus é um Deus de relacionamentos, Deus valoriza amizades, Deus valoriza a vida dos irmãos, Deus valoriza a igreja. Então, Deus vai fazer uma restauração completa. Então, nós precisamos este ano crer e seguir as instruções do Senhor, as instruções que Ele tem trazido às nossas vidas, e internalizar isso em nossos corações, para que a gente veja essa restauração em todas as áreas das nossas vidas. Sabe, amados, de verdade, chega de algumas pessoas serem humilhadas, chega de às vezes alguém olhar para a sua vida, sabe, e parece que entra ano e sai ano, tem áreas da sua vida que nada muda, sabe, do mesmo jeito. Não, eu não recebo isso mais para nós, eu não recebo isso para a sua vida, eu não recebo isso para o povo de Deus, eu não recebo isso para nós. Esse ano, amados, esse ano que passou foi um ano muito complicado, foi um ano muito delicado em termos de relacionamento. Nós fomos cerceados do nosso direito, de ir e vir. Eu nunca imaginei aqui na minha vida ter que pregar com as portas da igreja fechadas, sem o povo de Deus aqui dentro. Pessoas perderam como eu, entes queridos, amigos, irmãos, familiares. Sabe, você vê pessoas com medo, pessoas sucumbindo ao medo. Nós vimos tantas coisas acontecendo este último ano. Sabe, mas o que Deus quer falar comigo e com você é que tudo aquilo que nos foi tirado, e olha, não foi tirado só coisas materiais de nós esse ano que passou, não. Eu acho que o menos importante de verdade foi o material. Eu acho que o ano que passou, mais do que coisas materiais e físicas, nos tirou muitas coisas em termos espirituais. Espiritualmente, eu queria que você entendesse isso. Foi nos tirado muito. O ano de 2020 mexeu demais na vida espiritual e na comunhão do povo de Deus. Se você prestar atenção, tem pessoas que não vêm à igreja desde março do ano passado. Se você fizer aí um apanhado, quase um ano que as pessoas não pisam o pé na igreja, que as pessoas não vêm à igreja, não têm comunhão. Ou talvez você diga, bispo, eu tenho vindo, mas talvez aquele irmão que senta ao seu lado não vem mais. Você sabe que eu fazia uma meditação enquanto esta palavra, e eu percebi como esta quarentena
ela foi tão diabólica e tão maligna, Satanás usou tanto isso, que enfraqueceu e abalou a vida espiritual de muitas pessoas. Você sabe que tem pessoas que eram fiéis na sua questão de estar na igreja, na vida espiritual, e por força maior começaram a não vir, e aquilo foi virando um comodismo, arrefeceu, e as pessoas deixaram de vir à igreja. Você sabe que o ano de 2020, mais do que coisas financeiras, físicas, materiais, nos tirou muito em termos espiritual, na vida espiritual, devocional das pessoas e na comunhão. E eu creio que Deus valoriza a vida espiritual, eu creio que Deus valoriza a comunhão e que Deus quer restaurar isso em nossas vidas em 2021. Sabe, o Espírito colocava isso no meu coração para que eu falasse para você, para que eu dissesse para você, não se preocupe, Deus vai restaurar em termos espirituais tudo aquilo que nós perdemos, tudo aquilo que foi tirado de nós. Talvez alguém que está me assistindo agora diga: bispo, eu sou essa pessoa que desde março não vai à igreja. Bispo, eu sou essa pessoa sem força. Eu sou essa pessoa que perdeu o interesse. Eu sou essa pessoa que parece que não tem mais desejo de ir à igreja. Eu estou lhe dizendo, acalme o teu coração, porque o Espírito de Deus vai restaurar isso em você. Deus vai fazer esta obra na sua vida, porque Deus valoriza a comunhão com Ele, Deus valoriza a vida espiritual do seu povo, e nós precisamos nos atentar a isso. Sabe, muitos estão desde março, amados, desde março, abril, sem vir à igreja. Isso em termos espirituais é uma perda muito grande. Sabe, é uma lacuna, um espaço muito grande de tempo fora da comunhão. Sabe, fora do convívio, fora de estar com os irmãos, estar recebendo a palavra. Você sabe que isso é comparado, a palavra que Deus trouxe para nós esse ano, ela é extraída de um momento de cativeiro que o povo de Deus estava exilado na Babilônia. E você sabe que esse ano foi um ano que nós vivemos muito exilado de muitas coisas. Você veja, nós não tivemos a nossa virada do ano aqui, nosso Réveillon com Jesus, habitual, tão maravilhoso. Tantas outras reuniões, nossa cantata de Natal, nossa noite de Natal, que já fizemos festa aqui, como de Hollywood, com coral, com vídeo, coisa extraordinária, nós não tivemos. As festas que nós fazemos habituais, toda a nossa festa, a cada final de culto, nós fazemos uma festa na nossa cantina. Nós fazemos uma celebração de comunhão. Às vezes as pessoas saíam daqui meia-noite, 1h da manhã, na cantina da igreja, depois do culto acabar às 8h30 da noite. Isso foi sendo tirado, Eu creio que estas coisas são importantes e que Deus há de restaurar tudo isso, porque isso é uma forma de exílio, é uma forma de nós vivermos cerceados, né, da nossa comunhão com o Senhor. Pois bem, Deus, quando o povo dele estava no exílio da Babilônia, um período já de 70 anos, e 70 anos é um período suficiente para a pessoa se acomodar naquele tipo de vida. Depois de 70 anos, é muito comum você se acomodar e não se preocupar mais nem com a vida que você está. A bispa me mostrou um vídeo ontem, de um indivíduo atravessando a rua, e vindo carro, moto, e ele passa, e o slogan do vídeo era: quando você já não se importa mais com nada na vida, quando você não se importa mais com 2020, de tanta coisa ruim que aconteceu, era o slogan. E a pessoa ia atravessando, e carro passando, se atropelar, atropelou, se morreu, morreu. Você sabe que às vezes depois de um período de 70 anos, as pessoas não se preocupam mais. Perceba, estou falando de março de 2020 a janeiro de 2021. Algumas pessoas já não se importam mais. Algumas pessoas já não se preocupam mais. Você imagina
depois de 70 anos, como a vida de uma pessoa fica, como algumas gerações ficam. Então, depois de um período como esse, Deus levanta um profeta para dizer que iria tirar o povo daquela situação, queria tirar o povo daquele cativeiro. E olha o que o início desta palavra profética trazida pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo. Deus começa a falar com o nosso apóstolo através de Ezequiel no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. O povo estava no cativeiro babilônico. A palavra diz que Deus, para Ezequiel, abriu o céu e deu ao profeta Ezequiel uma visão. Deus abre o céu e mostra para ele algo que iria acontecer. Que Deus abra o céu para você nesta manhã. Que Deus abra o céu para você neste ano de 2021. Que Deus abra o céu para você e mostre para você aquilo que você precisa ver e que Ele irá fazer na sua vida este ano. Que os seus olhos comecem a enxergar, a ver, a ter esta visão dos céus, que os céus se abram para que você veja, porque assim como aquele povo, nós também vivemos um exílio durante esse período, ainda estamos exilados dentro de uma máscara, estamos exilados ainda em muitas coisas que nós não podemos fazer, estamos exilados até na nossa comunhão dentro da igreja. Você percebe que nós não podemos ter aqui mais de 40% da igreja. Pessoas ainda estão com medo de vir à igreja, porque tem seus familiares, porque tem pessoas próximas a elas morrendo. E Deus mostra ao profeta, Ele dá uma visão ao profeta. Olha o versículo 10. A forma de seus rostos era como o de um homem, à direita, os quatro tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Ezequiel começa a ter uma visão no cativeiro, e nesta visão, quando o céu se abriu para ele, ele viu um homem, e o homem simboliza inteligência. E depois a Bíblia diz que ele viu um homem em forma de leão, aquele rosto de leão. Leão representa soberania e supremacia. Depois ele viu o boi representa serviço e sacrifício. E depois ele viu uma águia, que representa a divindade de Jesus. Então Deus deu uma visão de restauração para ele naquele cativeiro. Nós estamos vivendo o início desta visão de Deus, que nos livrará de muitos cativeiros. E eu conversava com Deus, desde que esta palavra profética chegou a nós, eu comecei a pensar em questão de cativeiro. E a sensação, em alguns momentos, quando eu lia esta palavra e relia e tentava entender, parece que ia sendo colocado na minha mente espiritual, ia sendo, dirigido no meu coração, o sentimento que Deus colocava em mim, para que eu compartilhasse com vocês nesta manhã, também de cativeiros emocionais. Você sabe que existem pessoas que estão vivendo dentro de um cativeiro emocional há anos, pressões por parte da família, pressões muito grandes por causa das responsabilidades, do compromisso, às vezes uma pressão angustiante por conta de um tratamento médico,
por conta de, saber se vai dar conta. Algumas pessoas com angústia: será que eu vou ver os meus filhos crescer? Será que eu vou ver os meus netos crescer? Será que eu vou vencer essa doença? Há um cativeiro muito grande, uma angústia na alma das pessoas. Algumas pessoas estão com uma sensação, desencorajadora, um sentimento de medo. Tudo isso é um cativeiro que foi nascendo nesse exílio babilônico de março até dezembro de 2020. E muitas pessoas, com o passar desse ano, foram desenvolvendo sentimentos que não tinham. Pessoas tiveram recaídas na sua vida, pessoas durante a caminhada foram, deixando arrefecer a sua ousadia, a sua fé e o seu zelo consigo em relação à sua vida com Deus. Tudo isso foi acontecendo neste exílio babilônico de março de 2020 a dezembro de 2020. E quando esta palavra chega da parte de Deus para mim e para a sua vida, é para nós entendermos que de fato Deus quer nos tirar deste cativeiro, seja ele mental, seja ele emocional, seja ele psicossomático, seja ele de ordem física, seja ele de ordem financeira, seja qual for o cativeiro, ainda que você não perceba, porque existem algemas que são invisíveis, existem algemas que prendem a alma, soltam o corpo, mas prendem a alma. Há pessoas que estão algemadas e não percebem. Há pessoas que estão debaixo de um cativeiro e acham que estão livres, mas não estão. Há pessoas que são hoje guiadas e dominadas pelo império babilônico de março de 2020 a dezembro de 2020. E as pessoas não percebem. Não percebem que estão num cativeiro. Mas a voz de Deus para nós este ano é que Ele nos tirará deste cativeiro babilônico e nos colocará num lugar de restauração. Deus tem restauração para cada área da sua vida, seja mental, sentimental, emocional. Deus tem restauração para nós. Amados, eu recebo isso na minha vida. Você sabe que Deus tem isso para nós. Aquele povo estava 70 anos vivendo num cativeiro. Deus não tem isso para você. Diga: Deus não tem isso para mim. Diga: eu não quero um cativeiro. Eu vou te mostrar agora, versículo por versículo. Nós vamos aqui ver versículo por versículo, de Êxodo 47, Nicole. Nós vamos passando versículo por versículo, para que a igreja consiga entender a visão que Deus deu ao profeta Ezequiel. Você pode pôr a imagem para mim? Eu quero te mostrar essa imagem, porque essa imagem que é a imagem que nós vamos trabalhar durante todo esse ano. É como ali você percebe que do céu, do trono de Deus, aquilo que você vê como parecendo um facho de luz, são águas. Águas que estão descendo do trono de Deus. Esta é a visão que Deus deu ao nosso apóstolo. Como águas descendo, uma fonte de água, descendo do trono de Deus. E estas águas, por onde ela vai passando, ela vai restaurando todas as coisas. Então esse é o poder que a palavra de Deus tem, que o Espírito Santo de Deus tem. E Deus dá esta visão ao nosso apóstolo, enquanto ele lê Êxodo 47, versículo 1. Nós vamos entender isso aqui, porque esse texto fala de restauração total. Essa foi a palavra que Deus deu ao povo cativo durante 70 anos. Então quero te explicar isso aqui. Por quê? Porque Deus não quer você no cativeiro. Gente, de verdade, esse último ano foi um ano muito difícil para muitas pessoas. Graças a Deus, a maioria de nós, graças a Deus, não passamos por privação nenhuma. Graças a Deus, nós temos créditos com Deus. Sabe, é muito bom numa hora dessa você ter crédito com Deus. Ontem, na live do Bispo Fernando, estava em casa participando,
e ao vivo, ali participando da live, orando junto, ele disse, eu quero chamar o bispo Ricardo para orar. Não sei quantos viram. E eu, do jeito que eu estava no sofá de casa assistindo, ele me fez o convite, eu entrei ao vivo, e eu estava falando exatamente isso, sobre a nossa bispa. Eu falei, olha, a nossa bispa tem crédito com Deus. Como é bom ter crédito com Deus, amados. Sabe por quê? Porque eu nunca imaginei na história da minha vida um mal como esse acometer uma pessoa como a nossa bispa. Uma coisa que a gente não espera acontecer. E aconteceu. Aconteceu com a nossa bispa. Aconteceu com grandes homens na Bíblia Sagrada, aconteceu com José, aconteceu com Jó, aconteceu com Abraão. Tantas pessoas passaram por tantas coisas, Moisés e tantos outros. Acontece. Mas o que é bom nós termos numa hora dessa? Primeiro, você saber que se aconteceu com ela, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Se aconteceu na família dela, pode acontecer na minha, pode acontecer na sua. Ninguém está livre. Mas a diferença é quando se tem vida com Deus. É quando se tem vida com Deus. Porque nessa hora que você tem crédito com Deus, você diz, Senhor, eu tenho crédito contigo. Lembra quando o profeta vem e diz, olha, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. O outro profeta, o homem de Deus, ele vira para a parede e fala, Senhor, eu te servi, eu fiz, eu tenho uma vida contigo. O profeta volta lá e fala para ele que ele tem mais 15 anos para viver. Então, quando se tem crédito com Deus, quando se tem uma vida com Deus, tudo é muito diferente. E o que eu quero que você saiba é que nós passamos porque nós temos uma vida com Deus. Não estou dizendo que nós não passamos por lutas não, porque passamos. Estou dizendo que o vento não soprou não, porque soprou. Eu falava isso para o bispo Fernando ontem, na live. Mas a diferença é quando você tem crédito com Deus. Quando você tem uma igreja orando por você. Quando você tem pessoas intercedendo por você. Quando você tem uma família espiritual. Ai daquele que está só. Sabe, às vezes a pessoa, eu falo isso com temor e tremor no meu coração. Deixa eu segurar a Bíblia. Porque eu falo isso com temor e tremor no meu coração. Eu tenho pavor e pânico. Às vezes a pessoa está longe dos caminhos do Senhor, longe da igreja, está sozinho, passa por uma situação como essa, mas não volta. Não volta. Às vezes a pessoa está afastado, está ali, está isolado, está fora do convívio, está fora do corpo. Amado, as pessoas não lembram. Às vezes, se não é o bispo mandar uma mensagem, os irmãos não lembram. Às vezes alguém deixa de vir à igreja uma semana, duas, um irmão pergunta, outro pergunta, daqui a pouco cada um está tocando a vida, esquece. Se não é o bispo mandar mensagem, ligar, as pessoas esquecem. E ai, amado, numa hora dessa a pessoa está sozinha, passa por uma situação, não tem uma igreja orando por ela, não tem ninguém por ela em termos espirituais, a pessoa não aguenta, amado. As pessoas não aguentam, não aguentam. Às vezes você sabe a família que você tem, às vezes você fala, bispo do céu, se eu depender da minha família para orar por mim, eu estou perdido. Pois é, eu sei disso. Se nós não tivermos um corpo, uma família espiritual, então quando Deus vem dizer de restauração, daquilo que Deus valoriza, nós temos que entender que Deus tem restauração, porque Ele nos valoriza, porque Ele nos ama. Deus tem restauração para você. Olha esta palavra do Senhor. Ezequiel 47:1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, para a face da casa, dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Olha, presta atenção, templo, altar, olha o versículo 2, ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Bispo, o que significa isso aqui? Nós precisamos primeiro entender a importância do templo, da igreja e do culto.
O culto não é uma cerimônia religiosa. O culto é um lugar de adoração. As águas que fluem, fluem no culto, fluem do altar da igreja. As águas que fluem do culto, fluem para sarar, para curar. As águas que fluem do altar, traz cura, libertação, traz vida. Nosso diácono Iso colocou no grupo e ele me mandou um áudio dizendo: bispo, eu assisti o vídeo da pregação da bispa Solange no dia 19 de novembro. Ele colocou no grupo da igreja um texto e ele me mandou um áudio. Eu até citei ontem na live isso para o bispo Fernando. Ele disse, e quando eu já tinha assistido, ele me disse, eu já havia assistido aquele culto, mas eu assisti de novo, e a bispa estava falando para nós e para ela, falando de cura, de milagre, que Deus ia dar a vitória, para confiar. Ela estava falando para ela mesma e não sabia. Eu disse, isso é o poder da palavra, porque a palavra corta para quem prega, e para quem está ouvindo. A palavra primeiro corta aqui, para depois cortar quem está ouvindo. A palavra que flui do altar de Deus é um alerta de Deus para mim e para a sua vida. Quem diria em novembro, dia 19 de novembro, pouco tempo depois da nossa bispa passando pelo que passou. Mas Deus sempre fala, Deus sempre falará, porque a voz de Deus é como águas que fluem do altar de Deus. Para quê? Para curar você, para libertar você, para transformar você, para que você viva uma vida de excelência nessa terra. Então a palavra que flui do altar é vida, diga a palavra que flui do altar é vida, diga, ela traz cura, ela liberta, ela me transforma. Este é o poder da palavra, amados, este é o poder do culto, este é o poder da igreja. Estas águas estão agora fluindo do altar, passando por toda a igreja. Esta palavra está fluindo do altar, entrando agora pelas ondas que nós não enxergamos da internet, está chegando na sua casa. Estas águas estão agora entrando em presídios, estas águas estão agora entrando em hospitais, estas águas estão entrando em casas, lares que estão arruinados, famílias que estão esboroando, pessoas que estão pensando em morte, e agora estas águas estão gerando cura, estão tirando pessoas do cativeiro, tirando da morte. Essas águas têm poder de tirar você da sepultura, essas águas têm poder. Estas águas têm poder, amados. Alguém aí agora pensando em suicídio, e estas águas estão restaurando a tua vontade de viver. Tem alguém agora me assistindo, dizendo, eu não quero mais igreja, eu cansei. Mas estas águas agora estão restaurando você, para trazer você de volta para a casa de Deus, para trazer você de volta para a igreja, para trazer você de volta para o lugar, para o teu habitat, aonde Deus vai cuidar de você. As águas do trono de Deus são águas que saram, águas que curam, águas que transformam, que libertam, que renovam a nossa vida. Sem essas águas, igreja, eu e você estamos perdidos. Sem estas águas, acaba a esperança no mundo. Perceba, este cativeiro babilônico que eu tenho chamado de março de 2020 a dezembro de 2020 foi o suficiente para esgotar com a vida, com a fé, com a esperança de muita gente. Pessoas morreram na alma, na vida espiritual. Se não for essas águas, amados. Louvado seja Deus pela palavra que flui do altar. O versículo 3 diz assim, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, as costureiras conhecem bem, uma fita métrica. Imagina como uma fita métrica, aquela fita que você tem, Edinaldo, que eu morro de inveja de medir terreno, medir obra, aquilo que você vai enrolando, 30 metros, Deus me castigar dele, me dá uma esse ano, aquela coisa grande, medir. Isso é um cordel, era um cordão, que era usado para medir, tinha um nó, então sabia o tamanho daquele cordão,
sabia quanto media. Olha, esta corda aqui tem tantos metros, você estica essa corda aqui, você sabe quanto tem. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos. Olha, primeira visão que o profeta tem, e a palavra de Deus diz que ele, com um cordel de medir, ele mediu 1000 côvados, e aí quando ele mede aquela distância, ele começa a passar pelas águas, as águas estavam dando no tornozelo. O nosso apóstolo falava que coisas pequenas vão começar a se tornar grandes. Nós precisamos acreditar que coisas pequenas, coisas às vezes que estão ali até escondidas, ao serem submetidas às águas do Senhor, vão crescer. Coisas que estavam às vezes sem esperança, mortas, sem vida, sabe, está ali escondida. Às vezes uma coisa que você durante muitos anos vem escondendo. Talvez tenha algo que você tem medo de mexer naquilo. Às vezes você tem medo de resolver aquilo. Mas estas coisas, ao serem submetidas ao Senhor, às águas do Senhor esse ano, elas vão começar a dar frutos na sua vida. O versículo 4 diz: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelo joelho, as águas começaram a subir. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. O crescimento de Deus em termos de restauração, vai ser exatamente esse, de um pequeno riacho a um rio poderoso de Deus na sua vida. Quando Deus falou isso, sabe, eles não tinham condição humana nenhuma de transformar aquela situação que eles estavam vivendo. Deus disse: vocês são escravos, vocês estão escravos aqui na Babilônia, estão quebrados, mas eu vou restaurar tudo isso. Eu queria dizer para você, que às vezes parece que tem coisas que não tem jeito. Às vezes você olha para uma situação na sua vida, você já se conformou com ela, sabe? Estou conformado com isso aqui. Eu já me conformei com isso. Eu quero dizer para você, que você não deve mais se conformar, porque as águas de Deus vão passar pela sua vida e vai restaurar tudo isso. E a imagem que eu tive enquanto lia isso, é que algumas pessoas estão descrentes com algumas áreas da sua própria vida. Algumas pessoas já abriram mão e disseram: eu não estou mais preocupado com isso não. Eu na verdade, bem da verdade, eu já, sabe, eu me cansei disso aqui. Para mim, se der, deu, se não der, não deu. Eu estou aqui para dizer para você, talvez você não veja como resolver, você não saiba como, mas Deus, através das suas águas, Ele vai tirar você deste cativeiro. Deus vai começar a trabalhar em áreas da sua vida que você nem imagina, porque há uma algema invisível. Sabe qual é o pior tipo de algema que existe? Sabe qual é o pior tipo? Eu vou te falar isso como psicanalista. O pior tipo de algema que existe é a algema invisível. É a algema que está algemando você de tal forma que você não sabe no que você está preso. Você tem uma sensação de que, sei lá, você não sabe entender. Às vezes você não tem força de vontade para nada. Isso é uma algema. Às vezes você não tem vontade de fazer algumas coisas. Isso é uma algema. Às vezes você traz à baile coisas do passado. Você fala: fulano fez isso para mim. Ciclano teve essa. Sabe de uma coisa também? Estou nem aí para ninguém. Isso é uma algema. Às vezes você traz à memória o que alguém falou, o que alguém fez, ou
a falta de importância que você tem para alguém, você, sabe, também não estou nem aí, ninguém quis saber de mim, ninguém me liga, ninguém está nem, também, isto é um abraço babilônico, isto é um abraço do cativeiro invisível babilônico para prender você. Talvez você nem perceba. Talvez alguém que me vê agora diga, bispo, eu tenho esse sentimento. Eu tenho esse sentimento em relação à minha vida espiritual. Eu tenho esse sentimento em relação às pessoas da igreja. Ninguém me deu uma ligação. Ninguém veio atrás de mim. Eu me sinto assim. Eu me sinto decepcionado. Isto é um abraço babilônico. Isto é um exílio babilônico. Isto é uma algema invisível querendo prender você. Mas as águas de Deus passam pela sua vida, tirando todo este empecilho, toda esta marra, toda esta cadeia, todo este mal cai hoje em nome de Jesus. Nós estamos num processo de restauração da parte de Deus. Diga, Deus está trabalhando em mim. Diga, eu estou em obra. Diga para o seu irmão, diga, estamos em obra. Estamos em obra. Aleluia. Aleluia. Olha o versículo 6. Me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio, havia grande abundância de árvores de um lado e do outro. Põe a imagem de novo. A visão que Deus dá ao profeta Ezequiel é que quando esta água vai entrando no rio, vai se formando um rio através desta água, da palavra de Deus, havia um deserto à volta. E essa água desce do trono de Deus onde não tem nada, e ela começa então a inundar e fazer um grande rio, que primeiro bate no tornozelo, depois bate no joelho, depois bate na lombar, e depois ele diz que não tem mais condição que só a nado. E aí ele diz que a margem do lado direito e do lado esquerdo começou a frutificar, começou a dar fruto. Olha, na sua vida, aonde estava seco vai frutificar, seja do lado direito, seja do lado esquerdo, seja na sua frente, seja atrás de você, seja por cima, seja por baixo, Deus vai fazer dar fruto na sua vida esse ano. Você recebe isso? Receba isso. Olha o versículo 8. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar? E entram no mar? E o que a Bíblia diz? Cujas águas ficarão. Como que é o mar morto? Como que é o mar morto? O mar morto é? Por quê? Porque a concentração de sódio, de sal, é tão grande no mar morto, que é impossível ter vida no mar morto. Espero que, não sei se agora em abril se vai dar, por conta da pandemia, mas nós vamos a Israel, né? Bem, dar um banho no nosso corpo, lá no Mar Morto. Vamos tomar um banho no Mar Morto, lá em Israel. A Bíblia fala que o mar é um mar morto. Se você vai lá, você vai ver que o mar é morto. A concentração de sal, não tem vida nenhuma. É impossível qualquer tipo de vida, ou de bactéria, ou de qualquer coisa sobreviver àquela quantidade de iodo, de sal. Eu estive num parque aquático. Quem foi? Os meninos estiveram comigo, né? O Dr. Marcos, a família, nós estivemos num parque aquático no interior de São Paulo, em Olímpia. E lá tem a reprodução do Mar Morto. E se você entra nessa piscina, que é um mar morto, sal, você não afunda. Você pula, a concentração de sal é tão interessante, ela é tão grande que ela te joga para cima. Você tenta se afogar, a água te joga para cima. Tamanha a densidade de sal, a quantidade de sal que tem na água. É uma representação do Mar Morto. Agora, interessante é que se você tem um cortezinho de nada, aquilo começa a queimar, pegar fogo, por conta daquele sal que tem na água. Eu estava, imagino, o dia inteiro no parque, com uma sunga por baixo do meu calção, do meu shorts, e a sunga molha, seca, aquilo fez
se fosse uma irritação. Quando eu entrei que ela me jogou para cima, eu já pulei para fora. O Marcão, acho que ele estava todo assado, todo arrebentado de assadura, foi pior ainda. Sei que nós não aguentamos. Eu falei, não é possível. Falei, eu não tenho problema nenhum. Aí eu fui, aí tem um chuveiro lá já para você se lavar, com água doce para você se lavar. Quando eu cheguei no hotel que eu fui ver, eu tinha uma marca, como se fosse um assado da sunga molhada. Foi o suficiente para aquilo me queimar. Não tem vida no Mar Morto. Para você entender o seguinte, não tem vida, não tem esperança, não tem jeito. Não tem jeito. Mas quando as águas de Deus chegam no Mar Morto, sabe o que ela faz? Põe para mim o versículo, põe para mim. Elas ficam saudáveis. Saudáveis como, bispo? Versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. É isso que Deus faz com suas águas, onde Ele encontra o mar morto da sua vida. E aonde chegaram estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe o rio, este rio, por onde o rio de Deus passar. Você pode fechar os seus olhos por alguns segundos, e imaginar esse rio de Deus passando por uma área da sua vida agora. Eu queria que você tivesse essa experiência. Sabe, eu queria que você visse agora as águas de Deus passando pelo teu corpo, as águas de Deus passando pela sua saúde, as águas de Deus agora, você que está pela internet me assistindo, que você veja agora as águas de Deus passando pelo seu casamento, você que recebeu um diagnóstico sombrio em 2020, que você veja agora as águas de Deus passando pelo teu corpo, pela tua saúde, no lugar da quimioterapia, que você veja agora as águas de Deus, que no lugar da radioterapia você veja agora as águas de Deus, que no lugar da hemodiálise você veja agora as águas de Deus, que você veja agora as águas de Deus passando no seu casamento que está morto, neste marido que disse que quer o divórcio, que vai embora, que você veja agora as águas de Deus passando no seu negócio, no seu comércio, que você veja as águas de Deus passando na sua vida espiritual, que você veja agora as águas de Deus passando no seu bairro, na sua vizinhança, naquele vizinho que insurge contra a sua vida, que você veja agora as águas de Deus passando naquela faculdade, onde não havia esperança, que você veja agora as águas de Deus, que você comece a enxergar o que as águas de Deus estão fazendo, onde o mar era morto, agora você começa a ver peixes, você começa a ver vida, naquela área que você não tinha esperança, que você comece a ver agora um sonho novo nascendo. As águas de Deus têm esse poder, as águas de Deus têm o poder de trazer de volta aquilo que um dia foi teu. As águas de Deus têm o poder de colocar você no lugar onde você nunca esteve. Comece a olhar as coisas agora, a margem direita, a margem esquerda da sua vida, florescendo, frutificando. Comece a se ver agora naquela casa nova. Comece a se ver agora naquele emprego novo. Comece a se ver agora naquele carro novo. Comece a ver agora a restauração da saúde dessa pessoa que você ama. Porque os rios de Deus estão passando, cujas águas têm o poder medicinal de sarar, de curar, de pegar o que é morto e trazer a vida. Veja isso agora em nome de Jesus. Veja isso agora em nome de Jesus. Veja em nome de Jesus o poder das águas de Deus. Você vai começar a ver agora os frutos na sua vida. Essas águas do trono de Deus trazem esperança onde estava morto. Deus está fazendo isto agora na igreja. Deus está agora passando com estas águas em toda a igreja, no coração das pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O versículo 10 diz: junto a eles se acharão pescadores desde Engedi.
em Eglaim, haverá lugar para se estenderem redes. Aleluia. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar, grande, em multidão excessiva. Se prepare, amado. Olha, não quebre a sua aliança com Deus. Não quebre a sua aliança com Deus. Estas águas vão chegar à sua vida. Haverá um poder revolucionário na sua família, nos seus negócios, na sua vida, no seu nome. Deus me mostrava uma placa com nomes grandes. Sabe, nomes, o seu nome ali naquela placa, sendo honrado, sendo estabelecido. É isso que Deus tem para você. O versículo diz: os meus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. O que são charcos e pântanos? Esse é o infiel, é aquele que quebrou a aliança. Esse será deixado para o sal. Mas nós não vamos fazer isso, amados. Nós somos fiéis. Diga: eu sou fiel ao Senhor. Sabe, assuma a tua fidelidade com Deus. Que esse ano seja o ano da restauração de todas as coisas que Deus valoriza na sua vida. E eu encerro com Ezequiel 47:12, que diz: junto ao rio, as ribanceiras de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore. Põe a imagem de fruto, põe a imagem. Olha o que vai acontecer. De um lado e do outro vai ter árvores frutíferas na sua vida, de um lado e do outro. Diga: eu quero isso para mim. Diga: eu recebo isso para mim. É o que Deus tem para você, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha não vai morrer, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos, amados, janeiro, fruto, fevereiro, fruto, março, fruto, abril, fruto, maio, fruto, junho, fruto, julho, fruto, agosto, fruto, setembro, fruto, outubro, fruto, novembro, fruto, dezembro, fruto. Está aqui, nesta palavra profética. Nos seus meses produzirá novos frutos. Sabe por quê? Porque as suas águas, aleluia, saem do santuário. Esta palavra vem de Deus. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Deus está dizendo para você: provisão total, saúde perfeita, cura. A nossa cura não vem da vacina, não. A nossa cura vem de Jesus. Não haverá área da sua vida que não será restaurada por Deus. Não terá, amado. Estas águas vão curar a sua alma. Essas águas vão curar você. Vai restaurar a nossa comunhão, vai restaurar a nossa família. Estas águas vai colocar tudo em ordem. Eu vejo pessoas dizendo: eu não vejo a hora de sair a vacina. Eu quero dizer para você: a vacina já saiu. São as águas que fluem do trono da graça de Deus para a tua vida. Porque essas águas são as águas que saram. São as águas que curam, que libertam, que transformam. Cujo rio e as águas já estão sobre nós. Você não pode, talvez com seus olhos naturais, enxergar, mas há um rio de Deus nesse lugar. Talvez os seus olhos não estão enxergando, mas há um manancial de vida à sua volta. O seu caminho para casa não será igual à sua vinda hoje para a igreja. O seu retorno para a tua casa não será igual. Sabe por quê? Porque já à sua volta há um manancial. Olha, o seu trabalho, quando você chegar para trabalhar amanhã, segunda-feira, se você não está de férias, você vai ficar impactado. Sabe por quê? Porque o teu ambiente de trabalho já vai ser diferente. Você já vai começar a perceber algumas coisas diferentes na sua volta.
Você vai começar a perceber hoje, quando você voltar para casa, se assentar na mesa, a atmosfera da tua família vai ser outra. Você vai começar a perceber que a tua vontade de chegar quarta, a tua vontade de chegar domingo, seja online ou para estar aqui, vai ser como era no primeiro amor. Aqueles que quando diziam: ah, meu Deus, hoje é quarta-feira, ah, meu Deus, hoje é domingo, vamos lá, vamos pôr a roupa de crente, vamos lá. Essas mesmas pessoas vão contar os minutos, as horas, os dias, para estarem conectados com esta fonte, porque Deus vai restaurar o primeiro amor no teu coração, cujas águas de Deus saram, curam, renovam, libertam. Nós precisamos destas águas, e estas águas já estão sobre nós. 2021 começou com uma grande inundação de Deus nas nossas vidas, e estas águas são medicinais. Estas águas trazem peixes. Nós vamos estudar muito sobre isso. Essas águas trazem peixes, provisão, alimento, vida. Essas águas trazem folhas que curam, remédio. Ah, amados, eu creio que esta restauração já começou. Comece a perceber a atmosfera diferente a partir de hoje na sua vida. Comece a perceber que algo já aconteceu em você, bispo. Algo já aconteceu em você. No seu interior já mudou. O teu olhar já mudou. A tua força já mudou. A tua vontade de viver já mudou. A sua esperança já mudou. Sabe por quê? Porque quando as águas passam, ela vai fazendo isso. Você vai começar a perceber que você vai começar a valorizar a partir de hoje outras coisas na sua vida. Você vai começar a perceber que você vai olhar diferente a partir de hoje. Já está acontecendo na sua vida. Já está acontecendo na sua vida. Porque as águas já estão sobre nós. Você que está aí pela internet na tua casa, sentindo a presença de Deus agora, você sabe o que eu estou falando. Você sabe que há uma vontade em você. Agora você começou a pensar: por que eu não fui no culto hoje? Por que nesse primeiro dia eu podia ter ido? Você agora está pensando isso, está ou não está? Me escreve e me diga se está ou não está. Eu vou mostrar para a igreja, se você me permitir. Já tem gente agora em casa dizendo: meu Deus, eu devia ter ido, por que eu não fui? Eu tinha que estar lá, primeiro culto do ano, eu tinha que estar lá. É capaz ainda de antes desse culto acabar, algumas pessoas aparecerem aqui ainda para tomar ceia conosco, porque essas águas já estão fluindo no nosso ministério. Senhor, que estas águas agora cheguem naquele hospital onde está a bispa Solange Brant agora, e que estas águas agora desperte a sua filha. Senhor, nós invocamos agora estas águas sobre a vida dela, porque estas águas são medicinais, estas águas saram, cura. Bispa Solange Brant, levanta e anda em nome de Jesus, porque as águas de Deus estão sobre a sua vida. As águas que fluem do trono de Deus inundam agora a sua vida, entram por todo o seu corpo, pelo seu pulmão, pelos seus rins, por toda a sua parte respiratória, por toda a sua mente, pelo seu físico, pela sua alma agora, pelo seu espírito. Essas águas inundam, limpam você de todo mal, de toda bactéria, de toda doença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu recebo, Senhor, eu recebo. Are canto yabasaramala. Oye canto yakira se mandoro kera mantalara kiramas. Ora mandore kiriandere kisiri mirianda lamas. Nore mandore kere que se diriande la mala casa la mala casa boca la manamas. Aleluia. Eu creio, Jesus. Eu creio, oreca mandoro calacera mala casa. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio que a vida agora sendo jorrada em muitos corações.
Eu creio que o Senhor começa agora a chacoalhar e mexer com muitas vidas. As águas de Deus estão sobre nós. Eu creio, que essas águas estão agora inundando pensamentos. Que essas águas agora estão limpando corações. Essas águas estão agora lavando a alma. Essas águas estão lavando corações. Essas águas estão restaurando o amor. O Senhor diz que estas águas estão abrindo os olhos. Olhos estão sendo abertos para enxergar a balaça lamanaica seriala paz. Estas águas estão agora abrindo os teus olhos para que você veja a glória de Deus, para que você volte a ver a glória de Deus, para que você volte a enxergar a mão do Senhor sobre a tua vida. O Senhor está dizendo: eu trouxe pessoas para esta terra para as abençoar. O Senhor está dizendo: esta terra é uma terra que emana leite e mel. O Senhor está dizendo: esta é a terra que eu te prometi a dar por herança, que eu profetizei a você, hoje se cumpre na sua vida. E o Senhor está dizendo: as águas do meu trono descem, inundam esta cidade que eu te trouxe para te honrar. Você questionava Deus, dizia: Senhor, é aqui. Você que questionava Deus e dizia: Senhor, é nesta cidade que eu tenho que ficar, é em Santos que eu tenho que ficar, é em Itanhaém que eu tenho que ficar. O Senhor te deu uma terra por herança. O Senhor te deu uma terra por herança. E as águas de Deus estão nestas cidades. As águas de Deus estão nessas cidades. As águas de Deus estão na igreja de Santos e toda a região. As águas de Deus estão em Itanhaém, em toda a região. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida de onde Deus te plantou. Aracamai será alabás. O Senhor fará florescer. O Espírito me diz que a glória da segunda casa, Ele ratifica esta palavra, será maior do que o da primeira. E o Espírito me diz que onde havia vergonha, haverá dupla honra. Que onde havia escassez, haverá abundância. Frutos de janeiro a dezembro. Virá a chuva serode, a chuva temporã. Virá o maná. Virá cordonizas. Virá a provisão dos céus. Virá o peixe. Virá as plantas que saram, que curam. Toda provisão, toda provisão, toda provisão, toda provisão para a reconstrução daquilo que Deus valoriza. Em nome de Jesus. Oh, acaçaramando e acalabás. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Oh, eu sinto a presença. Eu temo e tremo na presença do Senhor. Eu sinto a presença manifesta de Deus neste lugar, nesta manhã. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Oh Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu vou pedir que os elementos da ceia sejam passados para a igreja. Você que está na tua casa agora e você tem aí o pão, você tem o vinho ou o suco de uva, participe conosco da ceia. Aleluia. Nesses dias quero ver
teus milagres, quero ver as maravilhas do Senhor. O Senhor tem águas que saram, águas que curam, águas que limpam. Oh, eu creio nestas águas do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, Jesus. Ah, Senhor.